No dia 14 de agosto de 2020, a Portuguesa comemorou 100 anos, né? Um time tradicional do futebol paulista, e nós não comemoramos aqui. Agora, em agosto passado, 101 anos, e não comemoramos também. Então, estava devendo isso para a torcida rubro-verde, né? Comemorar, falar da Portuguesa, é importante falar da Portuguesa, né? Para ela ultrapassar esse mau momento que está passando. E hoje nós temos um bom motivo, né? Para comemorar, para festejar, para falar da Portuguesa. E eu explico. Nós vamos conversar com o produtor multimídia, o Cristiano Fukuyama. O Cristiano tem um trabalho enorme de documentários na área de futebol, e ele resolveu se dedicar aí às coisas da Portuguesa. E o mais recente documentário, que são vários, como vocês vão ver aqui, é o Barcelusa, o filme, que conta justamente a vitoriosa campanha da Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro para voltar à primeira divisão. Está completando 10 anos, né? 2011. Cristiano, bom dia, prazer enorme falar com você. E eu queria começar contando, bom, dá para perceber, né, que pelo seu sobrenome, Fukuyama, que você é um grande representante da colônia portuguesa, né? Tá na cara, né? Tá na cara. Como é que você começou a se interessar pela história da Portuguesa? Você é torcedor da Portuguesa mesmo? Eu sou torcedor da Portuguesa, assim, e é engraçado. Então, primeiro, bom dia, né? Bom dia, Marcelo, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todo mundo que está assistindo. E assim, a gente vai fazer um apanhado desses 2 anos sem comemoração e ainda vai conversar com o torcedor japonês ainda, né? Então... é isso que é o mais curioso. Então, é totalmente diferente. Não é à toa que é um programa, né, do Dia dos Curiosos. Então, assim, tem esse detalhe também. Meu nome do meio é Andrade, então assim, eu escolhi errado. Eu até brinco, eu falo com o Luiz, que é o jornalista que fez o diretor junto comigo nos projetos, né? Assim, depois que passou um tempo, eu falei, nossa, acho que eu devia ter usado o meu nome do meio. Eu escolhi errado, eu escolhi o Fukuyama, mas não... Tanto é que quando a gente fala, e geralmente quando a gente faz, a gente dividiu, que o projeto chama Acervo da Bola, e a gente fala assim, quando é projeto de portuguesa, geralmente quem participa é o Luiz. E daí a gente deixa eu para o Acervo da Bola para os outros projetos, que depois possivelmente a gente vai falar também, né, sobre futebol. Daí eu acabo encabeçando, porque eu tenho abertura, eu posso ir lá no Fluminense, o pessoal me recebe bem, eu vou nos outros clubes, o pessoal me recebe bem. Então tem esse lado coringa aí do sobrenome Fukuyama que me ajuda também nesse sentido. Mas, assim, nos últimos anos a gente tem feito um trabalho dedicado. Começou, né, por causa de torcer para o clube, resgatar histórias da Portuguesa a partir do caso Everton, né, que era um absurdo o que estava acontecendo, e a gente estava... Surgiu o ponto de partida, a mídia falava do time, falava de quem fez, quem não fez, aquilo tudo, mas só esqueceram de contar o lado do torcedor. E o torcedor? O que acontece com o torcedor? Então foi aí que surgiu o nosso primeiro projeto, que chama O Fado da Bola. Está até no YouTube de graça, é só digitar lá O Fado da Bola e encontra o filme que fala sobre isso, né? Então, e depois disso, o sucesso e a repercussão do trabalho só cresceu, e o pessoal começou, não, surgiu a ideia de fazer um longo, um curta, e podia falar sobre isso. Tem o meu vizinho, que o pai dele jogou na Portuguesa nos anos 50, fomos lá buscar história. Então, assim, a coisa começou, e nos últimos anos a gente vem se dedicando aí a produções do filme da Portuguesa. Infelizmente, né, a gente fala assim que a gente está chegando no final do nosso ciclo de produções. A gente tem até 2023 projetos já programados, depois a Portuguesa vai ter que ajudar a gente. Então vamos contar do começo, né? Você está explicando que você é Cristiano Andrade Fukuyama, então é mãe de origem portuguesa e pai japonês. Exatamente. Isso. Aí, só que ninguém torceu para portuguesa, na verdade. Assim, como eu moro na Zona Norte de São Paulo, então assim, tem aquela questão que todo mundo, quem conhece aqui a Zona Norte, você vai no shopping, você vê o Canindé, tem aquele encanto. Nos anos, eu nasci em 78, então no minha 80 e pouco, 90, foi quando despontou o Dente, aquele time sempre estava, para quem não sabe hoje, Portuguesa todo dia passava no Globo Esporte, Portuguesa fazia. Então, assim, é um cenário totalmente diferente do de hoje, né? E até eu brincava, até falei com meus primos essa última semana, eu estava brincando com eles. Teve um jogo comemorativo no Canindé, eu fui jogar no Canindé semana retrasada, né? Fui jogar, mandei para a gente fazer um campeonato de faltinha com os primos. Um era o Corinthians, eu era Portuguesa, meu outro primo era o Bragantino. Então eu falei, tá vendo onde que levou essa brincadeira? Levou longe, né? Então eu sempre gostei, sempre tenho essa afinidade. Eu era colecionador de camisa quando eu era criança. Nos anos meu pai viajava muito e toda vez ele pedia camisa para os amigos. Então cada dia usava uma camisa diferente. Então eu sempre tive essa coisa
essa paixão além do clube, mas a paixão pelo esporte e aquela coisa, e curiosidade, né? Então, é muito legal que depois o tempo foi passando e quando a gente começa a produzir os conteúdos, eu vou encontrando as pessoas que me inspiraram de uma certa forma, né? Então, nesse segmento das histórias do futebol. E, Cristiano, você falou do Fado da Bola, que foi o começo de tudo, que é de janeiro de 2015. E para o Barcelusa até aqui, né, nós temos 7 anos. Quantos documentários com a história da Portuguesa? Você falou que é você e o Luiz, né? Eu e o Luiz, a grande equipe. Então, aqui na entrevista temos 50% do time participando da entrevista. Luiz o quê? É Luiz Nascimento. Luiz Nascimento. Daí, o Luiz, quem procurar e quem conhece o Luiz, ele realmente, se ele estivesse aqui, você ia falar, não, esse cara realmente, ele é a personificação do torcedor da Portuguesa, né? E às vezes ele vai no jogo, ele vai de boina também, então a gente fez uma dobradinha aí nas produções e a gente tem uma... Quantas são? Já são, acho que 12, só sobre Portuguesa, né? Então, assim, entre longas, médias, curtas, e tem alguns que, nanodocs, tem um festival brasileiro aí de nanometragem, são os filmes até 40 segundos, e a gente vem participando desde acho que 2016, a gente vem participando todo ano, sempre com o projeto da Portuguesa também, a gente tem que tá emplacando alguma historinha, alguma curiosidade que às vezes sai dos projetos dos filmes maiores, né? Então, a gente vem contando e vem buscando o registro histórico. E você falou que a Portuguesa não ajuda em nada, é tudo por conta de vocês. Não, o pessoal às vezes acha, não, o clube ajuda, tem dinheiro, na verdade, assim, o clube tem uma ajuda muito grande, que é o apoio institucional, que, ou seja, a gente quer gravar, fala assim, olha, precisamos gravar, aí no Canindé, dá, o pessoal ajuda, tem toda essa abertura das direções. E nesses anos a gente pegou situação, pegamos oposição da oposição, a gente pegou todos os tipos de comandos possíveis e o pessoal sempre participando de alguma maneira ou de outra, né? Então, de uma maneira independente, a gente vai, produz os filmes. Em alguns projetos especiais, como foi o caso do ano passado do filme do Centenário, a gente fez uma campanha de apoio. Sempre os longas a gente acaba fazendo porque a gente faz um evento, né? O evento é uma coisa pré-pandêmica, a gente fazia eventos, juntava as pessoas no auditório, então assim, tinha essa questão de fazer eventos, fazer algum kit promocional, e isso tem ajudado a gente, pelo menos, a pagar a estrutura do evento, não acaba não sendo um reverte para a gente como dinheiro, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente faz porque a gente gosta mesmo e porque a gente acredita no nosso trabalho, né? E tem dado grandes resultados. Então, os filmes eles vão para festivais, roda o Festival do Brasil, ganhamos o festival, o Cinefute, que é o festival sobre cinema de futebol, com o filme do Ivair, então estamos agora de novo com o filme de Portuguesa. Então, de uma certa forma, para a gente é um orgulho tremendo, né? Vamos falar desse mais recente, o Barcelusa. A gente está falando da história dos 10 anos em que a Portuguesa conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e teve o futebol, né, o nome é comparado ao Barcelona. Conta a história para a gente, Cristiano. Então, esse é um termo engraçado, porque foi um time que jogou bonito, um time que não foi formado para isso. Os times da Portuguesa, os grandes times, aliás, eles têm essa característica, né? Os caras não é que eles vão lá e contratam. Um time que foi formado, deu liga, funcionou, e até no filme a gente conta um pouco sobre como foi feita essa formação. E o time tinha muita posse de bola, o time treinava muito, então conseguia dominar os adversários. Dentro e fora de casa, o time jogava e segurava a bola, era um estilo que o Jorginho adotou. E aí aquela questão de ter tanta posse de bola, quem fazia isso na época era o Barcelona, né? Então, talvez o maior Barcelona de todos os tempos, e que dominava e dava show e dava baile, e a Portuguesa foi meio nesse caminho e acabou surgindo, né, pelo pessoal da imprensa. Até o filme a gente conta, a gente tem 2 versões aí sobre como surgiu o nome, né? Então tem a versão que surgiu na rádio no começo da temporada e tem uma versão que surgiu um pouco mais para frente na internet, no Twitter. Então tem o Marcos, depois vem o Flávio Gomes, o Eduardo Afonso da ESPN, eles acabaram retweetando e o negócio virou, né? Então aquela questão que a gente fala que talvez tenha realmente nascido na rádio, mas viralizou na internet, quando a gente fala assim, as coisas no Canindé assim, só ganham proporções quando são feitas do muro para fora. Se fosse do muro, quando fica do muro para dentro, perde um pouco dessa potência. E essa Barcelusa virou essa potência toda, o futebol, mais mídia, mais exposição, e a cada jogo foi crescendo, então ganhou esse nome, esse apelido, ajudou muito para a exposição do time, valorizou os jogadores,
Então, tem um tal de goleiro Everton aí que foi campeão com o Palmeiras outro dia, que era o capitão, era o grande goleiro dessa equipe da Portuguesa. Então, outros nomes jogaram também nesse time que ainda estão na ativa, né? Então, foi um time que marcou porque talvez tenha sido, acredito, o último grande time da Portuguesa que a torcida viu jogar, né? Infelizmente. Então vamos atualizar, né, para o curioso que fala assim, mas onde anda a Portuguesa? O que a Portuguesa está disputando? Vamos atualizar, Cristiano. Tá, então a Portuguesa está jogando hoje a Série A2 do Paulista, já vem nos últimos anos jogando a Série A2. Nos últimos 2 anos bateu na trave para subir, ficou lá nas quartas de final. Então, o Campeonato Paulista é muito difícil de subir. Assim, algumas equipes, geralmente, o que está acontecendo nos últimos anos, quem desce já bate e sobe, porque já sabe mais ou menos como funciona. E depois a Portuguesa conseguiu ganhar o ano passado a Copa Paulista, que é uma Copa de menor expressão, mas que dá uma vaga ao vencedor ou para a Copa do Brasil ou para a Série D do Campeonato Brasileiro para times que não têm ranking, então que é o caso da Portuguesa. Então a Portuguesa jogou esse ano Série D, depois de muitos anos sem Campeonato Nacional, depois de 5 anos foi jogar, caiu na segunda fase, infelizmente. Tinha um time que dava para subir tranquilo, tanto que os times que subiram esse ano com certeza eram inferiores à Portuguesa. A Portuguesa caiu, apesar de ter feito a melhor campanha na primeira fase, ser líder do grupo e tudo mais, mas o técnico era um pouco teimoso com as convicções dele lá, não enxergava muito bem o que a torcida estava falando, e morreu abraçado com as convicções. E agora jogou de novo a Copa Paulista para tentar de novo a vaga da Série D e caiu nas semifinais. Então, praticamente tudo que foi feito na gestão atual voltou a estaca zero. Vai ter que jogar Paulistão A2, vai ter que buscar de novo a vaga pela Copa Paulista e não temos Série Nacional no ano que vem. E você está falando, né, que você começou dizendo que o curta, o Fado da Bola, que estava disponível no YouTube. Como é para o torcedor, não só da Portuguesa, mas interessado em futebol, acompanhar então esse trabalho que vocês vêm fazendo? O que está disponível, o que não está? Como é que a gente fala, não, eu quero conhecer a obra do Cristiano Fukuyama e do Luiz Nascimento? A gente tem o canal do Acervo da Bola, né? Então tem no YouTube lá, Acervo da Bola, e lá você consegue achar os filmes que estão disponíveis. Alguns estão tanto longas como curtas estão disponíveis, outros ainda não estão, mas a gente está trabalhando numa plataforma própria para a gente colocar em breve. A gente vai fazer o que a gente chama de Acervo Flix. Em breve a gente vai ter nosso Acervo Flix com todos os filmes. Você viu que tem uma listinha boa lá de projetos, sim, né? Então já dá para a gente. Até o pessoal brincou hoje, recebeu uma mensagem e falou assim: daqui a pouco você vai ter o seu próprio festival de cinema, né? Porque esse ano do Cinefute eu estou participando em 4 projetos. Então é um orgulho, assim. Não é porque eu sou, usando o termo da bola, não é porque eu sou fominha, não, mas que o pessoal acaba casando e a gente vai participando das coisas, né? Então, em breve, até no Acervo da Bola, tem nas redes sociais Acervo da Bola, tem as informações, sempre tem novidades e links para os projetos que a gente está fazendo. E em breve, o Acervo Flix, para os projetos de longa que a gente está disponibilizando também. Cristiano, deve ter gente que está acompanhando a gente que tem vontade de fazer documentários, fazer filmes, né? Tem ideias. E aí eu queria te perguntar dessa questão do futebol e direitos, né? No Barcelus, eu vi que você teve uma certa dificuldade ali para usar imagens de jogo, né? Tem muita entrevista, você soube ilustrar bem com o pôster no bar, vocês usaram de muita criatividade. Mas como é essa questão de uso de imagens de jogos, né? Você está fazendo um documentário jornalístico, você não pode. Como é que é? Exatamente. Não pode, na verdade, você tem que, né, adquirir os direitos, ter os detentores, então geralmente são os canais, né? E alguns, talvez, depende de como você faz, alguns clubes têm a própria imagem, você consegue do clube a licença. Na Portuguesa a gente deu um azar, porque quando a gente foi fazer os filmes mais antigos, era o acervo da Tupi, depois o acervo da Cultura, e que pegou fogo. Então você não tem imagem da Tupi antiga, você não tem imagem do que aconteceu. Então, assim, a gente fala, a gente teve que aprender a fazer filme de futebol sem gol, que a gente fala, então, o filme do Ivair é um filme de futebol sem gol, mas ao mesmo tempo você assiste, é uma história, a pessoa se emociona, a pessoa dá risada. Então, a gente aprendeu a criar um estilo de narrativas fortes, né? Então, a gente amarra bem para o pessoal assistir e falar, não, beleza, tipo, até porque a gente partiu do princípio do seguinte, Marcelo, que é meio que o nosso DNA aqui, tipo, o gol, o documentário histórico, quando a gente fala assim, você vai chegar lá, então, jogo 1, Portuguesa e Náutico, 4-0, gols de daí fica passando. Isso é um documentário histórico.
talvez hoje, assim, o público já nem queira tanto. Eu quero saber o detalhe do detalhe. Por que o cara fez isso? Ou, nossa, tem uma história curiosa. Tipo, esse jogo aí, igual acontece no Barcelona. O Flávio Gomes, o Júlio Gomes foram lá no jogo, enquanto o técnico fala para eles, o que vocês estão fazendo aqui? Mas, pô, jogo do título, como que eles estão fazendo aqui, né? E tal. Então, assim, é o detalhe do detalhe. É o assessor de imprensa que conversou com o jogador contou isso. Então, a gente criou esse estilo justamente por causa desse problema dos direitos autorais. Então, assim, em alguns casos a gente tenta negociar, tenta ver, mas é muito caro. E para uma produção independente, é inviável você trabalhar com essa questão. Então, nesse caso, a gente tem o apoio institucional do Museu da Portuguesa. Para quem não sabe, a Portuguesa, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer lá, é um dos melhores museus e maiores também de clubes, né, do Brasil. Então, assim, eles têm muito material lá, muito acervo, e toda vez que a gente precisa, a gente recorre a eles também, mas é tudo recorte, são fotos, são imagens, então a gente acaba usando o que tem deles lá. Mas para o produtor independente, essa questão dos direitos é o maior desafio. Custa muito caro, ainda hoje custa muito caro, e a gente fala de tudo, você fala das imagens, você fala da narração, então, assim, e a gente começa a conhecer um pouco mais do meio e vai buscando alternativas para poder contar essas histórias, né? Cristiano, quando eu comecei a minha carreira na revista Placar, isso lá nos anos 80, era engraçado, porque eu estava chegando ali como assistente de redação, então quando chegava saía o esquema de cobertura do final de semana, né, a escala, então era assim, Marcelo vai ver os jogos do Santo André. Era o estagiário ali, né? Vai ver o Santo André. Aí passava o tempo, tal, você já subia um degrau, né? Aí você falou assim, agora você vai ver os jogos da Portuguesa, né? Que era assim, para chegar no Palmeiras, no Corinthians, eu tinha que ter tempo de casa, né? Que eram os repórteres principais. Mas isso me fez cobrir muitos jogos da Portuguesa. Eu fui muito no Canindé, muito, muito, muito. E vou te contar que era o estádio que mais bem tratava os jornalistas. Você deve saber da história. Sim. Dos lanches, né? Que tinha as padarias ali que mandavam sanduíches fartíssimos. Então tinha lá as cabines dos jornalistas e chegava perto da hora do intervalo, vinham as bandejas com refrigerante, sanduíches, se tratava muito bem, né? E o Canindé passou a ser, então, para mim, um estádio muito querido, né? Por saber onde as coisas estão. Quando eu era criança, antes de pensar em fazer jornalismo, eu lembro direitinho que eu fui assistir com meu pai no ginásio da Portuguesa um show dos Harlem Globetrotters. Sim, tinha muito português. Eu lembro assim, mas muito bem, da arquibancada de madeira, onde eu sentei. O meu pai teve que sair no meio dos Harlem Globetrotters, porque ele parou o carro na marginal e estava passando o DSV. Muitas histórias, né? Então, assim, eu estou te dizendo tudo isso para dizer que o Canindé é um estádio muito querido por mim. Há 2, 3, eu acho que há 3 anos, foi antes da pandemia, 3 anos, eu levei o meu filho mais novo, que ama futebol, falei, não, você tem que ver um jogo no Canindé comigo, né? Porque levei na Rua Javari, levei no Canindé, eu procuro levar em estádios onde a gente está, levei no Nacional, aqui na Comendador Souza. Eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente passa na Marginal, o Canindé dá uma impressão de abandono, né? De um estádio que parece estar caindo. Existe algum risco do Canindé, sei lá, da área ser vendida, da Portuguesa ter que se desfazer do Canindé? O Canindé é um estádio que corre risco? Ele correu então assim, ele correu recentemente, ele correu risco porque aconteceram alguns processos de leilão. Então, assim, ele foi a leilão mais de uma vez nesses últimos anos. Agora fizeram um acordo, juntaram todos os processos. Então, esse, por enquanto, está sob controle nesse sentido de alguém chegar lá, arrematar, subir um prédião lá e acabar com tudo. Então, nesse sentido, sim. E, ao mesmo tempo, na gestão passada, teve um abandono realmente muito grande do estádio. E não só do estádio, mas do patrimônio como um todo. A gente teve demolição, você lembra das piscinas, era um dos maiores parques aquáticos de São Paulo. Uhum. As piscinas foram aterradas, então derrubou tudo, acabou, está lá até hoje, para poder fazer festa. Então, virou uma terra sem dono. Então, estava caminhando realmente para a extinção, mas pelo homicídio. Então, o negócio não era assim, o negócio não era porque foi planejado. E existem agora alguns projetos, algumas conversas, nos últimos, pelo menos, sei lá, 10 anos também,
que é de fazer alguma coisa com o terreno, realmente fazer alguma coisa, de repente, conversou com o W Torre para fazer uma mini aliança, sei lá, se fosse esse o termo, né? Um estádio menorzinho, tinha projetos com outras construtoras de fazer na frente para a Marginal um shopping, prédio comercial, prédio residencial e um estádio menor lá no fundo. Então, curiosamente, foi quando o time começou a cair, né? Então, assim, até eu brinco com o pessoal, falo assim, era 25 mil, daí caiu para a Série B, daí caiu para a Série C. O cara falou assim, pô, vocês precisam realmente de um estádio para 15 mil pessoas? Vamos fazer uma quadra aqui, tá bom para vocês aqui, não tem? Então, assim, o clube foi reduzindo à medida que os interesses e os rumores sobre o fim do Canindé ali tinha isso. Hoje, o estádio ele tem uma parte que é no terreno da prefeitura, né? Uma parte, quando ele foi construído o Canindé, parte dele, espertamente, talvez, pensando no futuro, o presidente pensou e falou assim, não, vamos construir uma parte do nosso terreno e uma parte do terreno da prefeitura. E se a prefeitura pedir de volta, vai falar assim, como é que a gente faz? A gente quebra aqui o estádio no meio? Não tem como. E se a gente perder o nosso terreno, também é a mesma coisa. Então, tem essa questão da segurança, mas, ao mesmo tempo, tem conversa sempre. Vira e mexe, tem esse assunto de, vamos falar, o que a gente vai fazer aqui? Vai virar uma arena? Vamos fazer alguma outra coisa? Vamos revitalizar o estádio e tirar outra parte do clube? Então, não tem nenhum projeto hoje realmente aberto na mesa, não existe uma coisa, mas tem muita conversa sobre isso, né? Sobre o que pode vir a ser, até porque alguma coisa vai ter que ser feita, né? Seja revitalizar o clube, porque perdeu muito. Você estava contando a história aí do evento que você foi, lembrando que a Portuguesa já foi o clube com o maior número de associados de São Paulo, tinha mais de 100 mil associados. Então, um clube social, aquilo ali fervia, né? Era gente, todo evento e tudo mais. Hoje, beira realmente o abandono. Para quem já viveu tudo aquilo, é um momento muito perigoso, né? De você estar lá e tem poucas pessoas circulando no clube, teve até eleição essa semana, pouquíssimos sócios, então, assim, perdeu muito essa força. Então, agora, o grande patrimônio mesmo é o estádio, é a localização, porque cada vez mais também a valorização da Marginal Tietê ali e a localização estratégica da Portuguesa. Então, tem essa questão, existe sempre essa conversa, pode ser que daqui a um tempo não tenha mais o estádio, né, do jeito que ele é. Até, inclusive, no evento da Barcelona, estava o neto do Oswaldo Teixeira Duarte, estava lá, eu até conversei com ele, né? Ele estava brincando, eu falei, a gente tem que fazer, o ano que vem completa 50 anos do estádio e é o nosso próximo projeto. A gente vai fazer um documentário sobre os 50 anos do estádio. E até brinquei com ele, falei, tem que tomar cuidado que daqui a pouco os caras vão lá, faz qualquer coisa, muda uma faixa lá e vira arena, nome fulaninha de tal, né? Assim como foi feito em Bragança, lá Marcelo Stefani, os caras trocaram uma porta lá e mudou, virou a arena na Via Vichedi. Então, assim, depende muito do interesse. A gente não sabe. A Portuguesa vai passar o ano que vem de novo por eleições. Então, o processo político é sempre muito complexo, né? Quando a gente fala do clube, e um clube como a Portuguesa tem muita influência de quem está na frente para as decisões do futuro, né? E nesse documentário dos 50 anos do Canindé, vocês vão revelar finalmente se é verdade a história do trator que ficou dentro do estádio? Cara, essa é uma das histórias que a gente tem que contar, né? A gente já sabe, a gente sabe algumas coisas. Você sabe que é curioso, assim, falando do mundo da curiosidade aqui, eu fui, acho que em 2019, numa visita no Pacaembu. E aí tava visita guiada, tava o César Sampaio, tudo. E no meio da visita surgiu uma história falando que tem um trator enterrado no Pacaembu. Não sei se você já ouviu isso ou não. Não, eu conhecia. Achei estranho. Então, eu achei estranho. Eu falei assim, eu conheci a história do Canindé. Que foi lá, fizeram o estádio e ficou lá, exatamente. E o trator, era escavadeira, trator ficou lá dentro, não tinha porta para sair, enterraram no estádio. Então, mas contaram essa história no Pacaembu. Eu fiquei intrigado. Eu falei assim, a Portuguesa está tão em baixa que roubaram até a única piada boa que tinha, virou do Pacaembu. Eu fiquei assim, e eu fui conversar com o pessoal lá depois. Falei, gente, que história que é essa? Que eu nunca ouvi essa história, não sei o que. Tá. Aí contaram, porque Pacaembu também, para quem não conhece, quem é fora de São Paulo, Pacaembu fica num vale também, então é muito viável também essa história. Mas acho estranho porque o portal do Pacaembu sempre teve lá, né, na frente. Então, ali tinha, saiu o trator. E tinha a concha, dava para sair do lado ali, então não tinha esse problema, né? Então, roubaram do Canindé essa história. Roubaram do Canindé essa história, então a gente deixa o registro aí. Eu achei bem estranha, né? Falei, pô, mas tudo bem, né? Já que vocês estão contando, alguém deve ter essa fonte aí. E aí, mas tem essa história. E a gente sabe que realmente não tem ele inteiro, mas teve coisa que foi enterrada realmente. Talvez a hora que acabar, que não tiver, que os caras forem mexer alguma coisa lá, pode ser que apareça algumas peças e vão aparecer. Eu já estou imaginando a primeira cena desse documentário dos 50 anos do Canindé.
é o Canindé escuro, assim, né? Com os refletores acesos. E lá no gramado, o Cristiano e o Luiz com paz, Cavando, assim, ó. cavando para ver o que acham. Ó, olha que imagem. Já tô. Ó, Marcelo, acabou de ganhar um crédito. Mais um aí de ideia original, Marcelo Duarte. Eu tô vendo essa cena, Olha, queria muito agradecer a conversa com Cristiano Fukuyama, Cristiano, produtor multimídia. Ele contou muito aqui desse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo do resgate, ele, o Luiz, né, o Luiz Nascimento, do resgate da história da Portuguesa. Então, ele fez do centenário, fez agora do Barcelusa, 10 anos da conquista da Série B, vai fazer a história do Canindé, e tem outras aqui, a Lusa na Copinha, 1991, tem o Rubro Verde Espetacular, a história em 11 metros, a história do Ivair, como ele contou, e quem quiser pode encontrar no canal Acervo da Bola, no YouTube, né, vai encontrar grande parte desses vídeos, e ele faz outros trabalhos também que não são ligados exatamente à Portuguesa nessa área de futebol, e a gente pode acompanhar também aí os filmes do Cristiano e do Luiz no Festival Cinefute, né? Ele fez Eu Sou do Norte. Quem que era Eu Sou do Norte? Eu Sou do Norte é uma história sobre futebol feminino. Na verdade, foi uma história legal, porque uma jogadora estava... Tem um amigo que chama o Edson de Lima, que ele tem uma página que chama A Vitrine do Futebol Feminino. Então, cada 2 anos, a gente faz um filme com ele. Já veio que acabou coincidindo a data. E ele estava comentando comigo que tinha uma jogadora do Norte que estava na Portuguesa goleira, e aí veio pandemia. E todo mundo foi embora, a menina ficou sozinha no alojamento. Eu falei, pô, é puta história, né? Vamos atrás dessa história aí. E a gente gravou com ela, e ela contando que ela veio do Norte, veio para tentar a vida. E ela não falou que ela não ia embora, não. Ela falou, não, vou ficar aqui, vou esperar passar essa pandemia para jogar aí o campeonato. E ela ficou. E depois, curiosamente, a gente fala assim que todo mundo que participou dos filmes nossos, aí fica a dica aí para quem for convidado, sempre depois ganha uma vitrine aí, sempre o negócio funciona bem. Hoje ela é goleira do Vasco, do feminino do Vasco, e ela se deu super bem. E a gente foi atrás de outros personagens que têm esse perfil, são jogadores que vieram do norte do país, que, para quem não sabe, futebol feminino já tem pouco apoio. Na região norte, o futebol praticamente é muito escasso, pouco investimento, então elas têm que vir, e quando elas vêm, não tem essa possibilidade, pega um ônibus e vai para casa chorando. Aqui o negócio, até para ir embora, é difícil. Então elas vêm e vêm com a faca nos dentes aí para poder vencer na vida, né? Então a Aline Calandrini é uma das entrevistadas também, que foi da seleção, foi capitã, outras jogadoras, dirigentes, então a gente fez o Eu Sou do Norte, essa pegada. Tem o Eu Jogador, que foi o primeiro filme que a gente fez com ele, que é sobre futebol feminino, que tem a Emily, tem outras jogadoras, que a Roseli, que é uma jogadora histórica da seleção, que elas contam, e esse filme acabou rodando, porque assim, hoje se fala muito do futebol feminino, mas há 5 anos atrás a visibilidade era muito menor. E o filme ficou em segundo lugar no Cinefute, depois rodou na Espanha, foi na Itália, foi no festival no FIX, que é como se fosse a Copa do Mundo dos festivais lá, foi indicado, participou na Argentina, Barcelona, então rodou um monte. O Nunes FC, que é da Gabi Nunes, até ela voltou agora para a seleção recentemente, ela foi lesionada, uma história muito parecida com a do Ronaldo, de superação, e foi muito legal também contar. Tem outros projetos como o Museu do Futebol, fiz um documentário esse ano lá, uma ideia original, Marcelo Duarte, jogando em casa, tá no YouTube também do Museu do Futebol, quem quiser assistir tá lá. Participei de exposições também do museu atual, que é dos goleiros, eu fiz os vídeos, então a gente está sempre, acaba envolvendo em um monte de projeto, muito legal. E agora estou participando de outros projetos de outros museus estão chamados, outras editorias aí estão convocando, e é muito legal, porque no fim eu sou um contador de histórias, né? Então, assim como o Marcelo é um buscador de histórias e contador, eu gosto de também, eu tenho esse perfil aí de contar histórias e buscar, e eu me envolvo, e eu adoro fazer isso, né? Vamos fazer depois um dos japoneses no futebol brasileiro. Aí você pode usar o Fukuyama tranquilo. Não, tranquilo. O lado bom é que tem um cara que está jogando até hoje. Só a gente entrevistar o Kazu que a gente resolve todos os problemas. É o cara que está ativo ainda. Tá? Então, os japoneses no futebol brasileiro. Anota, hein? Já tá fechado. Você me dá o crédito lá. Então, vamos lá. Cinefute 2022, estamos aí juntos. Estamos nessa tabelinha. Aí sim, Fukuyama apresenta, perfeito. Cristiano, ótima conversa, muito obrigado, parabéns. Estamos esperando os próximos. Não esquece essa cena do Canindé, hein? A pá. Não, e a gente vai fazer o lançamento desse filme do Canindé. O nosso grande sonho é fazer um open air, pôr um telão lá no meio do Canindé do estádio,
bora torcida lá. E o Marcelo tá convidado já para assistir. Você já tá na primeira fila. Ele vai jogar o canhão de luz, a hora que acabar, ele fala assim, tá vendo, ó? Eu que dei essa ideia. Eu comecei com essa agora, cena, aí fui eu. A ideia foi sua, você tapa os buracos agora. Topa e vai lá tapar. Valeu, Cristiano. Grande abraço para você. E agora aqui no Olá Curiosos, eu vou provar que não é só o Cristiano que é um cara curioso, não. O mundo inteiro é curioso. E hoje nós vamos até a Índia. Vamos ver o que está rolando na Índia de curioso. Vamos ver. Tchau, Cristiano.